Irã vai ser atacado? Trump vai decretar uma guerra? Deixa eu dar para vocês 2 ou 3... desculpe, não tenho bola de cristal, não sou vidente, mas há alguns indícios muito claros de que haverá sim um ataque. Por que haverá um ataque? Primeiro, a via diplomática está se esgotando. O Irã não está recuando em nada. Ele está só tergiversando e alongando as negociações. Essa tática do Irã deu certo no passado, não vai dar mais certo com o governo Trump. Quer dizer, eles dizem que vão dar isso, depois e aquilo, não querem discutir os mísseis balísticos e estabelece condições restritas para discutir a questão da energia nuclear. Eles não se deram conta que Trump é outro interlocutor. Eles não estão mais diante do Biden, nem dos líderes da França, da Inglaterra e da Alemanha. Eles estão diante de um homem determinado que é o Trump. Então, eles não estão sabendo avaliar a situação. Claro, tem algumas negociações de bastidores. O Trump diz, não, até quinta-feira eu quero saber um relatório do Witkoff e do genro dele, o Kushner. Vamos ver como é que eles vão negociar ou não. Os iranianos não estão mostrando nenhuma disposição para negociar. Pelo contrário, estão obstaculizando as negociações e estão tergiversando o tempo todo. Então, ele acha que o mundo não mudou dos últimos 2 anos. Não, eles foram derrotados por Israel militarmente. Eles não têm mais a força que eles tinham. Aliás, força nenhuma eles tinham, um tigre de papel. Só que Israel foi lá e comprou o blefe. Estavam blefando. Não tinham poderio militar nenhum. Além disso, o Hezbollah foi enfraquecido fortemente por Israel, Hamas praticamente destruído militarmente, os Houthis ainda mantêm um nicho que não vai valer por muito tempo, e o Irã foi bombardeado. Instalações nucleares, os líderes militares da Guarda Revolucionária, cientistas, quer dizer, qual é a alavancagem que eles têm para uma negociação? Eles têm pouco, mas estão tergiversando, certo? Então, isso é o primeiro ponto. Essa tergiversação tem até aspectos que eu gostaria até de assinalar para vocês, para mostrar até que ponto chega a intransigência do Irã. Os Estados Unidos, na última negociação em Oman, ele apresentou uma proposta por escrito, a negociação indiretas, não são diretamente. Tem o intermediário do Emirado do Oman, que conduz as negociações, que leva os papéis, traz os papéis, os propósitos de cada um, etc. Então, ele mandou um envelope com uma proposta fechada para o Irã relativamente aos mísseis balísticos. Qual é que foi a resposta do representante do Irã, o ministro de Relações Exteriores? Nem abriu o envelope e mandou devolver. Só uma coisa, como é que você negocia e não abre envelope de negociação? Quer dizer, eles riram da cara dos negociadores americanos. Tiveram que voltar para casa. E relataram isso ao Trump. Então, eles não estão seriamente negociando. Repito, eles não abriram o envelope. Isso mostra vontade de negociar? Não, vontade nenhuma de negociar. Eu estabeleço as condições da negociação e o que eu vou negociar. Então, não tem negociação. Quer dizer, um país enfraquecido politicamente, internamente contestado pela população, militarmente não tendo a força que ele alega ter, e um poderio americano enorme ali dentro, não adianta ele querer dizer que ainda vai atacar Israel. Israel vai lá e vai destruir Irã. Quer dizer, as forças, a IDF, as Forças Armadas de Israel, são muito superiores aos iranianos. Não tem nem grau de competição. Pode destruir o governo do Ayatollah. Igual o governo americano levou 2 porta-aviões, o maior do mundo, que chegou no porto de Haifa ontem, dizendo o quê? O general Ford, que tem condições de ataques precisos e altamente letais. Então, os Estados Unidos pôs 2 porta-aviões e as suas bases militares na Jordânia, no Catar, em Israel, ou seja, o Irã está cercado. Agora, pergunto para vocês, vocês acham que os negociadores americanos vão aceitar qualquer contraproposta dos iranianos que vão impor as suas condições? Assim, não tapa na cara do Trump. O Trump teria que botar o rabo entre as pernas e dizer, opa, porta-aviões, vamos voltar para os Estados Unidos. Bom, então, seria um tigre de papel. Não poderia mais se impor internacionalmente. Então, ou o Irã cede, e digo, cede
seriamente ou o Irã será bombardeado. E diria que o Trump já foi tão longe que não pode recuar. Agora, se o Irã decidir que ele tampouco pode recuar e manter o seu discurso de que ele tem direito de bomba nuclear, que ele não aceita tais e tais termos, estará perdido literalmente. Tá? Então, eu acho que, no cenário atual, a probabilidade de um ataque americano ao Irã é muito mais alta do que o sucesso das negociações diplomáticas. O problema será qual é o tipo de ataque que virá. Agora, tem um tipo de ataque que seria o seguinte, um ataque visando apenas a guarda revolucionária, não atinge a população civil nem a infraestrutura do país, atinge os sites nucleares e força os iranianos à mesa de negociação, dada a coerção militar. Então, parece que eles estariam escolhendo essa primeira opção. Alvos determinados, guarda revolucionária, eventualmente a representação política dos ayatolás, ou inclusive o próprio ayatolá já passou para o secretário-geral do Conselho da Fé, como eles chamam lá, Conselho da Fé, a condução dos assuntos, porque teme ser sequestrado ou teme ser assassinado. Então, os Estados Unidos estão postos. O Irã vai ceder? Deveria. Com o mínimo de racionalidade, deveria ceder. O problema é que fanático religioso não cede, porque ele vive na bolha do fanatismo. Ele não vê a realidade. E a realidade lhe é totalmente desfavorável. Então, nesse momento, os Estados Unidos podem usar a força militar para um primeiro round, esperando uma negociação. Agora, o Irã está dizendo que se eu for atacado, eu imediatamente vou responder e vou atacar as bases americanas, vou atacar os porta-aviões americanos e vou atacar Israel. Bom, se fizer isso, não há como o regime iraniano se manter de pé. Ele vai ser literalmente destruído. E, repito, é um regime que não tem apoio nenhum da população. Só espero que os Estados Unidos tenha o bom senso de só atacar os alvos militares e não os alvos civis, porque ele terá, além disso, o apoio da população iraniana. Um desses estudantes fez uma seguinte declaração há 3 dias atrás: eu prefiro que Israel ataque. A jornalista perguntou por quê? Porque eles são precisos nos alvos, eles não atingem a população civil, ou então só o efeito colateral daqueles que estão com eles. Os Estados Unidos têm um poder letal menos controlado do que os israelenses. Mas eu acho que os americanos hoje demonstraram com aquela operação na Venezuela que eles também podem ter alvos determinados, não atingindo a população civil, salvo, evidentemente, os familiares dos próprios dirigentes que podem estar direta ou indiretamente implicados. Então, eu acho que a probabilidade hoje, sim, é de uma guerra.